Vocês sabiam que a Pomerânia ficava entre a Polônia e a Alemanha? E vocês sabiam que ela não existe mais? E que o lugar mais pomerano do mundo é o Espírito Santo? Disso vocês sabiam? Se não, hoje vocês vão aprender, porque é dos pomeranos que nós vamos falar no Raízes de hoje. Roda canela, biquiba, patela, patita, bombita, chastuda e vatica, caplão, viniti, manda, ponto, inimimo, tens ouvido um vaso, tens mochar. O Espírito Santo cresceu muito com a chegada dos imigrantes. E os primeiros a chegar foram os germânicos. Eu chamo de germânicos e não de alemães, porque naquela época a Alemanha ainda não existia. O território germânico, na verdade, era formado por vários estados, entre eles a Pomerânia. A Pomerânia ficava entre a Polônia e a Alemanha, no norte da Europa, no extremo norte da Europa. Mas os pomeranos que vieram para o Espírito Santo, eles vieram de uma região que pertence hoje à Polônia. Então os pomeranos são poloneses ou são alemães? Não, pomerano é pomerano, né? Quer dizer, o pomerano eventualmente poderia ter sido alemão se nós tivéssemos ficado na Alemanha logo naquele processo de unificação. Mas ele veio para o Espírito Santo antes da unificação. A Pomerânia hoje está dentro da Polônia. Só existe pomeranos agora no Brasil, praticamente. E hoje o povo mais pomerano do mundo está no Espírito Santo graças a esse detalhe. A maioria dos germânicos que vieram, de cada 10, 8 eram pomeranos. Peraí, explica isso melhor, por favor. Na Alemanha tem a região sul e a região norte. A região sul era mais industrializada e a região norte mais agrária. Tanto é que Santa Isabel e Santa Leopoldina falam dialetos diferentes. Resumindo, os germânicos do sul vieram primeiro e se concentraram mais em Santa Isabel. E os pomeranos, que eram os germânicos do norte, vieram depois e eram a maioria do povo da colônia de Santa Leopoldina. Só que a colônia Santa Leopoldina, na época, englobava os municípios de Santa Maria de Jetibá, parte de Santa Teresa, fazia divisa com a colônia de Santa Isabel. Então eles se encontravam, havia um fluxo de pessoas, né, que se dava basicamente ali na região de Melgaço, onde hoje é Melgaço. Sim, os alemães da Prússia e os pomeranos se encontravam porque eram vizinhos. Mas o que isso tem de mais? Pomeranos e prussianos eram povos um pouco rivais, havia uma certa rivalidade, havia até um certo preconceito de um e de outro, né, em solo europeu. Quando pomeranos e prussianos se encontravam nos trópicos, havia uma alteração desse comportamento. Nos dias de domingo, quando tinha culto, que os colonos eles saíam dos seus lotes e iam conviver em comunidade, iam para as vendas, iam para as igrejas. Na missa de domingo começaram a se encontrar. E nessas igrejas eles tinham ali os seus momentos de sociabilidade, como a gente fala, né? E reza a lenda que os prussianos costumavam ter mais filhos homens e os pomeranos mais filhos mulheres, aquelas mulheres louras, né, de pele mais clara, e que os filhos desses casamentos acabavam pomeranizando, né, acabavam tornando mais pomeranos esses prussianos. Então, no Espírito Santo, houve um processo, digamos assim, o contrário. Houve uma unificação pomerana, entre aspas. Quem não era pomerano, casou-se com um pomerano e acabou sendo pomerano. Pois é, basicamente, essa é a história da minha família. Porque meu bisavô galego, que veio da Prússia para morar em Santa Isabel, conheceu e se casou com minha avó Berta, uma pomerana bem animada, que tratou de pomeranizar, entre aspas, a nossa família. Mas eu termino de contar essa história no próximo bloco. O meu bisavô galego se casou com uma pomerana, a vovó Berta. Ela nasceu aqui, mas o pai dela, assim como os outros imigrantes europeus, veio atrás de terra. Boa parte das famílias pomeranas que vieram para o Espírito Santo vieram em decorrência mesmo de crise no campo, crise na agricultura e por conta das guerras. Ou eles fugiam ou eles se misturavam. Então a fome e as guerras alimentaram a esperança de terem um futuro melhor nos trópicos. Pois é, o pai da vovó Berta veio atrás de terra, mas o que ele encontrou por aqui foram muitas dificuldades. Na Pomerânia era planície. Aqui eles recebiam uma terra no meio do mato. Sem escola, sem um acompanhamento técnico, sem um acompanhamento cultural. Eles não imaginavam que não tinha estrada, não tinha médico, que não tinha nada. Muitos deles afirmaram que eles se arrependeram de ter vindo. E aí começaram a desbravar. Como assim começaram a desbravar? Foram aprendendo a plantar, foram se aclimatizando, foram se acostumando. Como todos vinham em situação de dificuldades, eles se juntavam para resolver os problemas de cada um.
tanto para construir uma casa como para enterrar uma pessoa, para fazer uma mudança. E depois de um certo tempo também, no espaço ou na colônia se criavam elos de ligação com outras famílias. Os anos vão passando e já veio uma segunda geração, uma terceira geração. E o número de capixabas pomeranos foi só crescendo. Tanto que hoje tem pomeranos não só nas regiões que faziam parte da colônia de Santa Leopoldina. E graças a esse crescimento, as tradições pomeranas, ainda bem, foram mantidas. A primeira grande manifestação cultural do povo pomerano no Espírito Santo, e que eu desconheço outro povo que migrou para o Brasil, que conseguiu manter tanto, é a sua língua pomerana. Ik ben geboren in Santa Leopoldine, toen weet het hier nog geen município. En hier komen we de leus in alle schoen, daar alle vakgoud opnemen. Quando eu fui para a escola pela primeira vez, eu não sabia o português direito. Fui aprender, porque em casa meus pais falavam tudo em pomerano, né? Quer dizer, eles aprenderam a língua junto com o leite materno, quer dizer, a língua materna deles é o pomerano. E a língua, eu sempre costumo dizer que a língua é o coração da cultura. Através da língua você mantém as outras manifestações culturais todas. Principalmente é cantar em pomerano, né? Preservando a língua pomerana, né? E os pomeranos têm um jeitão todo próprio de ser. É um jeito tímido, ocupado, o dia inteiro, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Trabalham de sol a sol. No seu afazer da pequena propriedade, é cuidar de galinha, é cuidar de porco. Santa Maria de Jetibá é a segunda maior produtora de ovos do Brasil. A agricultura familiar dos pomeranos ela é muito rica. Inclusive, ela ajuda a manter a identidade cultural pomerana intacta, praticamente. E o que mais faz parte da identidade pomerana? Nós temos uma culinária muito típica, nós temos uma música típica, nós temos um casamento. Um dos casamentos mais bonitos que eu conheço é um casamento pomerano. Então, o casamento. A tia Ivone me contou que o casamento pomerano é todo diferente. Tem uma questão assim que eu acho muito interessante, que é a noiva de preto, né? Esse vestido tem mais de 80 anos. Porque na Pomerânia, quando uma pessoa se casava, uma mulher, o senhor tinha direito de passar a primeira noite com ela. E elas não aceitavam aquilo de jeito nenhum, então casavam de preto como protesto, né? Pois é, mas apesar dessa história triste, simbolizada pelo vestido preto, o casamento pomerano, na verdade, é uma animação só. O casamento, a preparação começa 3 meses antes, com o convidador. O convidador, ele leva uma garrafa de gengibre e ele vai de casa em casa convidando. A família para o que está fazendo, vem todo mundo para a sala para assistir o convite. Se a pessoa aceita, a mulher da casa vai lá dentro, pega um lenço com um alfinete e prega na camisa do convidador. No final do dia, ele tá com a camisa cheia de lencinho e bêbado. Porque a cada casa que ele entra, ele oferece e bebe. Você tem que dar 5 presentes para participar. Olha que festa danada. Aí acontece essa festa na sexta-feira. Não é só quebrar a louça. Quanto mais fino, mais pequenas as partículas ficarem, melhor. E quando não quebra o prato, a tradição fala que o casal não vai viver junto. No sábado acontece o casamento. Normalmente é pela manhã e depois lá dentro tem um baile. E a música é toda em pomerano, toca de concertina. E aí, no domingo de manhã, a festa não acabou ainda, porque tudo que sobrou junta para fazer um outro almoço. É uma festa de 3 dias, onde ele se sente em casa, onde ele fala a sua língua. Tem todo um ritual de muita bagunça, muito barulho. Esse é o ser pomerano. Irado! Adorei conhecer os pomeranos. E na semana que vem, a gente vai conhecer outro povo muito festeiro, os italianos. Até sábado!